Só se fala em uma coisa pelos lados da Red Bull: Lando Norris. E é disso que a gente vai tratar agora. Pedro Henrique Marum por aqui. Espero que muito esteja certo com todos vocês, porque a gente vai só para a segunda semana de um hiato de 4 semanas da Fórmula 1, né? A verdade é essa, muitos fins de semana pela frente sem corrida, então a saudade bate forte, mas temos de resistir para encarar na última sequência de provas do campeonato. E aí a gente vai ter 6 corridas em 7 semanas, vai ter corrida sem parar para a resolução do campeonato. E por enquanto, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é projetar. E a gente vai projetar um pouquinho dessa briga do campeonato durante os próximos dias, próximas semanas. Eu estou de volta aqui no GP às 10, já apareci no TTGP da semana passada, depois de um tempinho que eu fiquei fora, mas faz tempo que eu não apareço no GP às 10, então vim me situar. O pessoal nos últimos dias falou dos assuntos mais quentes do noticiário, né? A chegada do Liam Lawson, a saída do Daniel Ricciardo lá na RB, o Sérgio Pérez falando que chegou a considerar a aposentadoria. Eu vou ficar na briga pelo título da Fórmula 1. Porque o Helmut Marko, consultor da Red Bull, a gente sabe que o segundo no comando, naquela estrutura esquisita, diferente que tem a Red Bull Racing, que conversou por um longo período, um extenso período, depois do GP de Singapura com o Verstappen por telefone. A gente já sabe há muito tempo que a dinâmica do Marko com os pilotos da Red Bull, não só da equipe principal, mas os pilotos da academia também, os pilotos da RB, funciona assim, né? Ele fala por telefone. E com o Verstappen, quando todo mundo volta para casa, chega ali na terça-feira, na quarta, eles têm uma conversa. E o Marko saiu do caminho dele normalmente, né? O caminho natural que ele tem de não entrar muito em detalhes das conversas que ele tem com os pilotos, logo, enquanto as coisas estão acontecendo. Ele fala muito sobre outros assuntos, mas disse que conversou muito com o Verstappen e falou, não vou entrar muito nessa, mas ele precisa se recuperar. E ele falou até mentalmente mesmo, do desgaste, não foi um puxão de orelha, precisa se recuperar, porque vem aí uma sequência que vai ser muito importante. Claro que a sequência vai ser muito importante, ela vai definir o campeonato. E é claro que a pressão sobre o Verstappen ela é muito grande, porque do outro lado tem uma equipe que desde o retorno da Fórmula 1, né, do recesso europeu, a gente claramente tem visto uma McLaren que tem, na maioria das pistas, um carro dominante. Lá antes do recesso, ela tinha um carro muito forte, mas não dominante. Também falamos sobre isso várias vezes. Agora não, agora o carro é sim um degrau acima, pelo menos, das demais em quase todas as pistas. E como é que a McLaren vai desempenhar e como ela vai lidar com essa situação? Isso a Red Bull não sabe, mas a conversa do Marko com o Verstappen, eles falaram que ninguém entendeu, chegaram a essa conclusão, nem eles, nem ninguém na Red Bull, ninguém entende como a McLaren pode ser tão mais rápida, como ela abria tanto, quase 1 segundo com o pneu médio, depois com o pneu duro, o Verstappen andava num ritmo parecido, mas a própria McLaren, depois da corrida, falou, olha, não é bem assim, a gente falou pro Norris segurar um pouquinho a onda também, ele tinha bastante vantagem, é uma pista traiçoeira, Singapura, o próprio Norris chegou a relar de levinho no muro 2 vezes ali durante esse stint final, então não quer dizer que a Red Bull tinha um carro tão rápido quanto o nosso com pneu duro, não. Mas de qualquer maneira, o carro da McLaren com os pneus médios era muito mais rápido. Muito mais rápido. E a Red Bull não entende exatamente como isso pode acontecer. Mas eles sabem que vem aí uma sequência de provas de fogo. É interessante a gente parar para tentar entender o desenho dessa troca de posições do campeonato. Porque o Verstappen, ele chega no GP, ele termina o GP da China, 5ª corrida do ano, antes da primeira vitória da McLaren, com 52 pontos de vantagem. Ele abriu 52 pontos em 5 corridas, levando em consideração que não pontuou na Arábia Saudita porque teve problemas e abandonou logo de cara.
Então, basicamente, em 4 corridas ele construiu essa vantagem. E os mesmos 52 pontos sustentam a liderança do Verstappen nesse momento. Quer dizer, é como se aquelas primeiras corridas do campeonato não existissem, né? Como se tivesse se anulado nas últimas 13 provas, na última sequência de provas. Desde então, de Miami para cá, Verstappen e Norris marcaram a mesma quantidade de pontos, o que denota a enorme competência do Verstappen com o carro que foi se degradando em condições gerais, em condições na ordem de forças da Fórmula 1, e da falta de capacidade de vitória na McLaren e do Lando Norris ao longo desse período. Mas essa capacidade tem sido encurtada. O Norris vem conseguindo vencer nas últimas provas, levou um azar grande ali numa das etapas, com problema na classificação, largando lá atrás, a vitória acabou indo para o Oscar Piastri. A McLaren já bateu o martelo que quem tem a prioridade é o Norris, mas quando a gente olha para essa classificação do campeonato, é interessante, porque a vantagem do Verstappen com 6 corridas pela frente, ela ainda é muito grande, né? A gente faz aquela conta, se o Verstappen chegar em segundo em todas as provas, ele vai ser campeão, mesmo que o Norris ganhe todas. Se ele chegar metade das corridas em segundo, metade das corridas em terceiro, levando em consideração que a McLaren pode fazer 3 dobradinhas, ele ainda vai ser campeão. Claro, aí depende também de melhor volta, essas coisas, mas vamos ficar na pontuação da corrida pura e simplesmente. Isso muito dificilmente vai acontecer, né? É muito difícil que o mesmo piloto engrene 6 corridas seguidas, mesmo com um carro dominante, como a gente pode desenhar várias vezes ao longo da história da Fórmula 1, mesmo nesses últimos anos de domínios prolongados e domínios muito fortes. E também é muito difícil que um piloto consiga se manter em segundo, em terceiro, mesmo com um carro que não é o melhor carro da Fórmula 1. Agora, é uma distância possível de controlar. O Norris precisa tirar uma média ainda alta de pontos por corrida para ser campeão mundial. Só que se o Verstappen cometer um erro, se o Verstappen deixar de chegar em terceiro para chegar em oitavo numa prova, em 10º, ou se a Red Bull também muito pressionada tiver um problema mais grave de confiabilidade e custar ao Verstappen uma corrida, uma pontuação, forçar um abandono, essa diferença é enorme. Vamos fazer um exercício rápido aqui. A diferença, vamos supor que na próxima prova, no GP dos Estados Unidos, o Verstappen abandone. Tem um problema e abandone. E o Norris vença a corrida e fique com os 25 pontos. A diferença que hoje é de 52 vai passar a ser de 27. E aí são 27 pontos em 5 corridas. A diferença já fica muito menor. Já fica gerenciável para o Norris ser campeão. Ele será campeão nessas condições vencendo as últimas 5 corridas, né? Então, assim, a McLaren ainda está viva no Mundial de Pilotos. Vai ganhar o Mundial de Construtores, isso está claro. Ela ainda está viva no Mundial de Pilotos. É difícil? É muito difícil, porque você tem um piloto que é melhor, você tem um piloto mais consistente, que erra menos e que está mais acostumado a este tipo de palco, que é o Verstappen na comparação com o Norris, que eu já falei aqui, defendi o Norris várias vezes, acho um ótimo piloto, continuo achando. Mas Verstappen é o Verstappen. Só que o Verstappen e a Red Bull sabem muito bem que eles precisam ser o mais próximo possível de perfeitos nesse final. Verstappen nunca esteve pressionado dessa maneira desde que conquistou o primeiro título mundial dele lá em 2021. Agora é a hora da verdade. Sob essa pressão, esse tipo de pressão na hora da decisão, a Red Bull vai acertar todas as decisões? O Verstappen vai acertar todas as decisões? É por isso que Red Bull e Verstappen só falam de Norris e da McLaren. Quero saber o que vocês acham desse fim de campeonato, o que vocês esperam e, claro, peço o seu like, peço o like para o canal para que você compartilhe o vídeo também e deixe seu comentário, porque o seu engajamento é muito importante. Voltamos na próxima. Até mais!